Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil, 28 de maio de 2025. Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre às 5 horas da tarde, sempre com a gente, a Laura Couto, com as atualizações lá da nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde. Eu estou vendo sério ali atrás da Laura o Chico Sá já se preparando para daqui a pouco, na sequência aqui da nossa programação. Boa tarde para a Laura, boa tarde para o Chico Sá, boa tarde para você que mora nesse país em que intelectuais, lideranças sociais e políticas já pedem que o Brasil rompa relações com o Estado de Israel, como resposta ao massacre promovido por Israel contra a população palestina, um genocídio, né? E aí tem esse manifesto importante, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tanto no ICL Urgente quanto no N2. Mas vamos falar de outro tipo de violência, Hoje a Polícia Federal deflagrou a 7ª fase da Operação Cisâmnes, que investiga a corrupção em várias instâncias do Poder Judiciário. Então eles estavam investigando corrupção no Judiciário, mas trombaram com um esquema impressionante. Durante a investigação foi descoberta a existência de um grupo de militares da Ativa e da Reserva que abriu uma empresa para realizar espionagem e oferecer assassinato, eliminação de autoridades políticas no país, inclusive ministros do STF. Eles diziam, nós vamos matar comunistas. Estavam se referindo, sabe a quem? Alexandre de Moraes, Barroso, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nenhum deles é comunista. Mas mostra como essa turma aí dos porões, que veio da época da ditadura militar, continua achando que tem trânsito livre. Ah, nós oferecemos para matar. É um escritório do crime. Lembra que tinha a contratação lá no Rio de Janeiro, ligado às milícias? O Rony Lessa era do escritório do crime. Agora tem um escritório do crime fardado. Foi isso que a Polícia Federal descobriu. O grupo tinha até uma tabela de preço para executar as autoridades. Variava dependendo da função que essas autoridades exerciam. Está aqui, ó, valores pelos assassinatos. Um ministro do STF, eles ofereciam matar por R$250 mil. Senador da República, 150 mil. Deputados, 100 mil. Pessoas comuns, né, lideranças para ser eliminadas, 50 mil reais. Pistolagem, só que fardada. Pistolagem, como a gente vê aí pelo interior do Brasil, e agora foi desmontado esse grupo pela Polícia Federal. A operação da PF se baseou em documentos encontrados na casa de um coronel da reserva, Coronel Etevaldo. Etevaldo é o nome dele. Etevaldo Cassadini, que está preso preventivamente em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Laura Couto tem mais informações. Tinha muito dinheiro envolvido também, Laura. Apareceu a imagem aí. Mais informações para a gente sobre esse grupo, Laura. Pois é, Rodrigo, esse grupo se autodenominava Comando C4, que era caça de comunistas corruptos e criminosos. No papel, a empresa seria destinada a serviços de segurança privada, mas na verdade operava serviços ilegais como vigiar autoridades e planejar execuções usando garotas de programa como isca. A Polícia Federal apontou que os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, como você citou, além do ex-presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, seriam possíveis alvos desse grupo de caça aos comunistas. O coronel da reserva, o Etevaldo Cassadini, ele é apontado pela Polícia Federal como um dos fundadores e financiadores do Comando C4 e é investigado no caso do 8 de janeiro por incitar militares contra a ordem constitucional, Rodrigo. Esse coronel aparece, claro, Laura, já acharam fotografia dele com a camiseta, você sabe de quem, né? Ele é apoiador de quem? Adivinha? Do Jair Bolsonaro. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, disse que os suspeitos agiam como se o Brasil fosse uma terra sem lei e cobrou investigações sérias sobre o caso. Já está acontecendo a investigação, né? A Advocacia Geral da União soltou uma nota também. Vamos colocar aqui no telão a nota da Advocacia Geral da União, a AGU. Abre aspas. O governo vê com muita preocupação as sucessivas desarticulações de organizações criminosas fomentadas pelo extremismo político e um discurso de ódio proliferados nas redes sociais que se voltam contra a vida de autoridades públicas, em especial contra os ministros do STF. Vocês viram que o grupo se chamava C4, Comando de Caça aos Comunistas, Corruptos, Criminosos e tal. Isso é uma citação
Há um grupo que existiu na época da ditadura chamado CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Isso existia lá atrás e tinha participação de gente da extrema-direita, policiais, agentes do exército, tudo misturado com militantes de extrema-direita que partiam para eliminação física, para confronto de rua, em alguns casos para assassinato daqueles que eles consideravam ser comunistas. Então, é a reciclagem do CCC, só que agora mais sofisticado e com um discurso que parte dessa questão política, mas o objetivo era grana, cobrar, oferecer o serviço de eliminação de quem é considerado indesejável. É o fascismo. Fascismo, e eles aproveitavam para tirar um dinheirinho também. Polícia Federal de olho nisso, mas é perigosíssimo. Como disse a nota aí da AGU, mostra que a extrema-direita está a 1000. Nós não viramos essa página ainda. Nós não viramos, eles estão por aí. São os fantasmas atormentando o Brasil. Vamos falar sobre o estado de saúde do presidente Lula. Ele hoje mostrou na prática que está bem e voltou aos compromissos oficiais, viagens pelo Brasil. Depois de um período de repouso no começo da semana, segunda e terça, por causa de uma crise de labirintite, Lula embarcou hoje para uma viagem ao Nordeste, com paradas no Ceará, Pernambuco, Paraíba. Acho que nós temos imagens aqui, né? Lula visitou obras do projeto de integração do Rio São Francisco e falou, estava bem disposto. A gente tem aqui um trecho da fala do presidente Lula. Vamos lá. Isso aqui é a demonstração mais viva de que a natureza ela pode ser controlada em benefício da sociedade. Aqui o pessoal morria de fome, o gado morria de fome e ninguém dava jeito. Nós resolvemos dar jeito, resolvemos trazer água para cá. Isso aqui é simplesmente o seguinte, é um trabalho de um governo que conhece o sofrimento do povo nordestino, que conhece o problema da fome. Então eu resolvi, ao invés de levar o povo para ir trabalhar em São Paulo, para ir trabalhar no Rio de Janeiro, para ir trabalhar em Minas Gerais, nós preferimos trazer água para cá para o povo poder trabalhar aqui, criar seu gado aqui, plantar aqui e viver decentemente com a sua família aqui. É isso que isso aqui representa. Dignidade do povo nordestino. São imagens fornecidas aí pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal. O presidente Lula, um dos pontos que ele visitou, eu acho que é esse exatamente, é a estação de bombeamento de água em Salgueiro, Pernambuco. Vocês sabem como é que funciona, né? A transposição lá do São Francisco. Olha quanta gente aqui acompanhando o presidente Lula, né? Estação de bombeamento lá na cidade de Salgueiro. Porque o Rio São Francisco, você sabe, nasce no interior de Minas Gerais, percorre vários estados brasileiros, passa ali por uma região muito seca do Nordeste. E é muita água que, claro, escoa em direção ao Oceano Atlântico. O projeto que vinha lá dos primeiros governos de Lula, e era um projeto da época de Dom Pedro II, fazia a transposição, ou seja, pegar uma parte dessa água que vai, no final, desembocar lá no oceano e fazer grandes canais, levando para as áreas mais secas do Nordeste. Isso já foi feito. Esses canais foram construídos, demoraram bastante. Eu estive lá nessa região de Salgueiro 15 anos atrás, é muito legal ver isso funcionando. Eu estive durante as obras, fazendo reportagem. E agora, o que o Lula foi inaugurar não foi o canal, é uma estação que vai dobrar a capacidade de bombeamento de um desses canais, onde a água sai ali do Rio São Francisco e vai para um canal que percorre centenas de quilômetros, abastecendo açudes, fazendas e mantendo o povo na sua terra sem precisar migrar para o Sudeste. Então, eu estava aqui falando da saúde do presidente Lula, mas acabamos falando também sobre a transposição. Importante que hoje o presidente Lula se manifestou sobre aquela agressão horrorosa sofrida pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O presidente ligou diretamente para a ministra e elogiou a atitude dela de ter se retirado de uma audiência depois de sofrer ataques machistas de vários senadores da extrema-direita. Foi a Marina, na verdade, que deu a informação. Foi uma ligação privada do Lula, mas um apoio que se tornou público e é muito importante. A Marina, ministra, disse o seguinte: foi o presidente Lula quem me ligou. A Janja também fez uma postagem e mandou um áudio para mim, enquanto eu estava no meio desse furacão. Quando o Lula, me ligou, a primeira coisa que eu perguntei é como é que o senhor está, presidente? Ela estava preocupada com o negócio da crise de labirintite.
E o Lula me respondeu: fiquei melhor depois que você decidiu se retirar da audiência e não ficar aguentando aquele tipo de agressão. Você fez o certo, disse Lula para Marina Silva. Bom, só que a extrema-direita não para, né? Como eu disse, tem comando para exterminar a gente, como eles já faziam na época do Bolsonaro, tem ataques combinados com os Estados Unidos, com o governo de Donald Trump, e tem a tropa de choque extremista no Congresso Nacional. Hoje, o alvo da extrema-direita no Congresso foi o ministro Mauro Vieira, das Relações Internacionais. Então, sai Marina Silva do alvo, ou ela nem saiu, né? Eles acrescentaram um alvo novo, o chanceler Mauro Vieira, que foi ouvido na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara. O tema era a restrição de vistos dos Estados Unidos para estrangeiros. Mauro Vieira disse que não recebeu retorno de uma carta que ele enviou para o secretário de Estado de Trump, o Marco Rubio, mas alegou que as relações não estão interrompidas e ressaltou o contato que ele tem com fontes comerciais dos Estados Unidos. Então, você sabe, os ministros são convidados, são convocados para prestar esclarecimentos no Congresso. Isso é como deveria ser, é normal. Cobrança, né, crítica, tudo isso é absolutamente normal. O que não é normal é a maneira de agir dos bolsonaristas, já faz muito tempo. O clima esquentou hoje, durante a fala do ministro Mauro Vieira, quando o Nicolas Ferreira, o tal, que age feito um moleque, mas é um homem adulto com cara de moleque, defendeu, e atitude de moleque, né? Defendeu a suspensão dos vistos de estudantes para estrangeiros lá nos Estados Unidos. É um vira-lata. Ele está defendendo não os estudantes brasileiros, mas está defendendo que eles sejam expulsos, impedidos de estudar nos Estados Unidos. É o bolsonarismo. Eles gostam mais dos Estados Unidos do que do Brasil. Vamos acompanhar, porque teve reação. Teve a fala do Nicolas e depois o Lindenberg Farias reagiu. Vamos primeiro ver a fala do Nicolas, do deputado. Acho que eu ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não. Sua rede social vai ser avaliada. Segundo ponto, Janja, que confesso que é a norte-artilheira, né, a nossa camisa 10, mas que, poxa, em termos de âmbito internacional, é gafe atrás de gafe. Que chega e xinga o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, manda ele para aquele lugar. Enfim, essa é a pessoa que, ao lado, né, do Xi Jinping, pede para poder regular as redes aqui no Brasil. É um vira-lata sem tamanho, né? É um vira-lata. E o discurso da extrema-direita e dos bolsonaristas e da turma do Trump é que liberdade de expressão tem que ser absoluta e total. Aí o que ele está dizendo? Os Estados Unidos não vão dar o visto porque querem saber o que a pessoa escreveu na sua rede social. Quer dizer, só pode entrar nos Estados Unidos quem falar bem do Trump? Isso é liberdade de expressão? Não é. Isso é coisa de um moleque que age feito vira-lata. Vamos ouvir a resposta do deputado Lindenberg Farias, lembrando como o Brasil ficou isolado internacionalmente durante o governo Bolsonaro por causa de gente desse tipo. Vamos ouvir o Lindenberg Farias. Eu falo tudo isso para dizer que nós temos problemas tão sérios nessa área causados pelos senhores aqui desse grupo de extrema-direita, bolsonarista. Eu vou entrar nos pontos. Nunca nós ficamos tão isolados na nossa história. Um ex-ministro chegou a falar que o Brasil era pária internacional. Os senhores lembram daquela reunião do G20 em Roma? As lideranças políticas todas ali e Bolsonaro circulando, sem falar com qualquer pessoa. Os líderes mundiais faziam questão, visitavam a América Latina, de pular o caso do Brasil. Não paravam aqui. Eu vi o agro, que os senhores dizem que defendem, desesperado com as loucuras, as sandices ditas por Bolsonaro contra a China, o maior parceiro econômico, e o pessoal do agro, da direita, enlouquecido para desfazer o que era feito
Então, os senhores tiveram que recolocar o país internacionalmente. E o senhor, ministro Mauro Vieira, junto com o presidente, conduziram isso de forma impecável. É isso. A resposta aí é a lembrança do que foi o bolsonarismo também na área internacional. Mas ainda nesta área, uma notícia importantíssima desta quarta-feira. Hoje, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, anunciou oficialmente a restrição de vistos para autoridades estrangeiras que, segundo ele, abre aspas, são cúmplices de censura aos norte-americanos. O anúncio foi feito numa publicação no X, publicação do Marco Rubio. É claro, aqui está traduzido, né, porque ele não ia escrever em português. Vamos trazer aqui a fala do Marco Rubio. Né? Hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices de censura. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano. É? Então por que eles estão censurando as universidades e censurando estudante que tiver crítica? Aí não pode entrar lá nos Estados Unidos. Bom, estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país, seja da América Latina, da Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Eles se acham, né? Quem é que está querendo? Que autoridade brasileira está pedindo, pelo amor de Deus, para ir para os Estados Unidos? Eu conheço um monte de bolsonarista, mas a autoridade aqui do Brasil atualmente. Então o Marco Rubio fez essa medida, é uma reação contra governos, parlamentos ou cortes judiciais que possam pressionar as plataformas digitais por medidas de moderação e de defesa da democracia. Por isso que a gente tem que ficar atento quando esse mesmo Marco Rubio disse numa sessão lá no Congresso dos Estados Unidos que pode adotar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo. O Dudu Bolsonaro falou, tá vendo? Ele quer ajudar, é para ajudar o Bolsonaro. Não é, é para ajudar as redes sociais dos Estados Unidos que querem liberdade total, inclusive para atentar contra a legislação de estados como o Brasil, como o México, como a Colômbia, como a Argentina. Eles acham que de lá eles podem decidir tudo, a revelia da lei, inclusive. Bom, esse anúncio de hoje, muita gente está vendo, claro, ele não cita nominalmente, mas também como uma ameaça direta ao Alexandre de Moraes, ou indireta, pelo menos. Laura Couto traz mais detalhes para a gente, por favor, Laura. Rodrigo, o Marco Rubio ele não citou o nome do Alexandre de Moraes, mas esse pode ser sim um sinal de alerta para o ministro e para o STF em geral. Os ministros do Supremo não têm reagido bem sobre essas sanções dos Estados Unidos contra o Moraes. Mas o que tem mais incomodado os magistrados é a possibilidade das esposas deles, que têm escritórios de advocacia, também sofrerem sanções, como é o caso da esposa do Alexandre de Moraes. E essa tensão do governo Trump e do ministro pode se intensificar, já que o Moraes acolheu o pedido da PGR e abriu uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, né, Rodrigo? Vamos aguardar. Vamos ver se vai vir sanção mais específica ou se vai ficar nesta de hoje. Vamos aguardar. Sanção, por exemplo, saiu uma lista de gente que eles consideram que não podem entrar nos Estados Unidos, que não pode entrar ou que não pode ter conta bancária, etc. Bom, no Brasil tem gente trabalhando para impedir que as sanções contra o Alexandre de Moraes e contra ministros em geral do Supremo avancem. A embaixadora brasileira em Washington, a Maria Luísa Viotti, se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar, para discutir o assunto. Eu vou virar para cá para a gente mostrar isso, para a gente mostrar aqui a manchete, né? A embaixadora do Brasil se reúne com um diplomata dos Estados Unidos. Segundo fontes do Itamaraty, a conversa entre Maria Luísa Viotti, né, embaixadora brasileira, e o Gabriel Escobar, que é esse que está aqui na tela, que é representante dos Estados Unidos, ocorreu em Washington, quando o Escobar estava em viagem ao seu país de origem. Ele atua no Brasil, mas ele estava lá, e aí a conversa aconteceu lá. A expectativa do governo Lula é que Gabriel Escobar coloque em pauta esse tema quando tratar do assunto com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. O Brasil trabalhando nos bastidores para tentar reduzir a tensão. Conta mais pra gente, Laura, sobre isso. Tem
também entidades, né, reagindo a essas ameaças ao Brasil, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos divulgou uma nota afirmando que as possíveis sanções do governo Trump contra o ministro Alexandre de Moraes configuram uma grave afronta à soberania do Brasil. Quem se manifestou também foi o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, que a gente mostrou agora há pouco, que estava na comissão da Câmara. Como a gente disse mais cedo, a gente não mostrou o vídeo do que ele disse exatamente, né? Mas eu trouxe aqui as aspas. Não tem cabimento nenhuma interferência em qualquer outro país. Cada país é independente e tem sua legislação específica. Rodrigo. Tudo bem. O ex-presidente Jair Bolsonaro estaria atuando pessoalmente para acertar detalhes dos depoimentos de algumas testemunhas de defesa indicadas por ele no inquérito do golpe de Estado no STF. A informação é da coluna do Igor Gadelha, do site Metrópolis. A informação é do Igor Gadelha. Virei aqui para outra câmera, pessoal. Vamos lá. A notícia é que na semana passada, Bolsonaro ligou para o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão, do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, antes de o general da reserva ser ouvido numa sessão conduzida por Alexandre de Moraes. Isso aqui é grave, hein, gente? É o Bolsonaro interferindo em depoimento de testemunha. Está aqui na manchete, é a apuração do Igor Gadelha. Bolsonaro ligou para o ex-vice dele, o Hamilton Mourão. Nós trouxemos detalhes do depoimento do Hamilton Mourão na apuração de Heloísa Vilela. Laura Couto, mais detalhes sobre isso aqui. É grave, né? Rodrigo, é bem grave. O Mourão, ele contou que o Bolsonaro procurou para pedir que ele reforçasse no depoimento alguns pontos que o Bolsonaro considera importantes para sua defesa. O principal pedido do ex-presidente foi para Mourão dizer que nunca ouviu qualquer menção do Bolsonaro sobre estado de exceção ou plano de golpe. Agora, o curioso é que depois da publicação dessa matéria, o Mourão procurou a coluna do Igor Gadelha e disse que a conversa entre ele e o Bolsonaro foi genérica. De genérica não tem nada, né, Rodrigo? Agora, a notícia não repercutiu bem no STF e na PGR. A avaliação dos ministros do Supremo é que, se ficar comprovado que o Bolsonaro manipulou ou coagiu o Mourão, o caso pode configurar obstrução de justiça. E importante, nesse caso, o Bolsonaro poderia até mesmo ter a prisão preventiva decretada pela Corte, Rodrigo. Pois é, porque o Supremo está indo com muito cuidado, evitar fazer uma prisão preventiva durante o processo. Em que caso que pode haver prisão preventiva? Quando o réu ameaçar fugir ou quando ele interferir no processo. Isso pode configurar uma interferência no processo, ligar para uma testemunha na véspera, combinando com ele o que ele deve dizer. Bom, a bola está com a PGR, que pode pedir ao Supremo a adoção de alguma medida ou cobrar esclarecimentos de Mourão e Bolsonaro sobre a conversa dos dois antes do depoimento. Falaram de futebol? Trocaram receita de leite condensado no pão? Alguma coisa ali da época militar, alguma história esquisita da época dos quartéis? Ou falaram do processo? Aí é interferência e pode ter consequência. Bem, coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal confirmaram que o Exército agiu para impedir a PM de desmontar acampamento golpista. A gente já sabia disso, mas agora é a confirmação. A informação é do nosso colega Kleber Lourenço. É importantíssima essa matéria, apuração exclusiva do Kleber Lourenço. Em entrevista, a coronel Cíntia Queiroz revelou com exclusividade para o ICL que a Polícia do Exército adotou postura sistematicamente omissa diante das tentativas de desmobilizar o acampamento golpista montado em frente ao quartel-general lá em Brasília, após o segundo turno das eleições. Laura Couto, traz pra gente aí o resumo dessa matéria do Kleber, por favor. Rodrigo, a atuação do Comando Militar do Planalto não se restringia à inação, mas envolvia também interferências diretas para inviabilizar as operações da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo a coronel Cíntia, mesmo com a mobilização de efetivos, viaturas e estrutura para garantir a retirada dos manifestantes, o Comando Militar bloqueava a participação da Polícia Militar do Distrito Federal, cancelando as operações nas vésperas ou até mesmo durante a execução, sempre alegando falta de segurança. O coronel Jorge Naime, que também era comandante na época de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, ele relatou para o ICL que a PMDF tentou diversas vezes realizar operações para desmontar o acampamento, mas foi sistematicamente impedida por ordens do Exército, Rodrigo. É grave e parabéns ao Kleber por essa reportagem exclusiva. Quem quiser mais detalhes está lá no nosso site, no ICL. O aumento das alíquotas do IOF, determinado por decreto do governo Lula na semana passada, desencadeou uma crise política em Brasília e pode ser barrado pelo Congresso Nacional. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, informou que o tema será discutido numa reunião com líderes partidários nesta quinta-feira.
A pressão de parlamentares da oposição e de partidos de centro-direita, como União Brasil, já resultou na apresentação de 20 projetos de decreto legislativo para anular a medida. Parece que o governo já está se articulando caso isso aconteça. Só queria chamar a atenção, o Hugo Motta se distanciou do governo nesse tema. Nesse tema ele cola com o mercado financeiro. Ele tem sido até um parceiro na defesa da democracia, para evitar a anistia aos golpistas. Mas quando é tema econômico, ele se desloca. Aliás, o presidente Lula, a gente mostrou mais cedo, teve lá em 3 estados do Nordeste, inclusive Paraíba, num giro hoje, convidou o Hugo Motta para ir, porque o Hugo Motta é da Paraíba, e o Hugo Motta não quis ir, sinalizando um certo distanciamento. E isso vai se consubstanciar, vai se concretizar na votação provavelmente de hoje em relação ao IOF. Não é isso, Laura? Rodrigo, o governo Lula tenta conter essa articulação parlamentar com o argumento de que a derrubada do decreto pode comprometer o equilíbrio fiscal. Isso porque, segundo cálculos da equipe econômica, a revogação da nova cobrança pode travar até 12 bilhões em emendas parlamentares. A arrecadação esperada com o aumento desse IOF é de 20 bilhões de reais para essencial do plano, que é essencial do plano do Ministério da Fazenda para zerar o déficit fiscal de 2025. Só que tem uma pressão muito grande acima dessa questão do IOF, né, Rodrigo? Exatamente, e é um teste para o governo, um teste, tanto é, Laura, que o PDT já avisou que vai votar contra o aumento do IOF, né? Especificamente o IOF sobre câmbio e operações de crédito, caso o assunto seja levado ao plenário. É importante ressaltar, Laura, que essa é a primeira divergência do PDT em relação ao governo depois da crise no INSS. Você pode complementar a informação para a gente, Laura? A informação foi dada pelo líder do partido na Câmara, o deputado Mário Hering. E como você já disse, Rodrigo, foram protocolados mais de 20 pedidos de decreto legislativo para barrar o aumento do IOF. E segundo o Heringer, o PDT vai ser um dos partidos que vai defender na reunião de líderes a inclusão desses projetos na pauta do plenário. Então é um teste e provavelmente o governo vai perder essa, gente. O Haddad vai perder essa, o governo vai ter que achar outra forma de compensar aí e equilibrar o orçamento federal. Vamos para o noticiário internacional importante, hein? Donald Trump segue alfinetando a Rússia sobre a guerra na Ucrânia. Hoje o presidente dos Estados Unidos disse que não sabe se o presidente russo, Vladimir Putin, quer realmente acabar com a guerra na Ucrânia. O Trump não falava que ele sendo eleito em 2 dias acabava tudo, em algumas horas? Não está conseguindo. A decepção de Trump com o Putin veio depois da ofensiva do exército russo em território ucraniano, em meio a discussões de cessar-fogo mediadas pelos Estados Unidos. Laura Couto. O Donald Trump também destacou que vai responder, abre aspas, de uma forma um pouco diferente caso Putin não esteja interessado em um acordo de paz. O Trump também explicou o porquê de não impor novas sanções contra a Rússia. Segundo ele, ele não quer interferir na possibilidade desse acordo de paz. Vale lembrar que ontem, horas depois do Trump falar que o Putin estava brincando com fogo, o principal responsável pela segurança do Kremlin mencionou diretamente o risco de uma terceira guerra mundial. Exato, Laura, e a gente teve mais um ator entrando em cena aí, a Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, do Kim Jong-un, né? O Ministério das Relações Exteriores emitiu um memorando indicando que o plano do sistema de defesa antimísseis Domo de Ouro do Donald Trump é uma iniciativa ameaçadora. Vamos lembrar que a Coreia do Norte é um país considerado isolado, mas tem armamento nuclear. Está aqui a manchete, o Kim Jong-un se manifestando e entrando também nessa disputa. Vai subindo o tom, né? Vão subindo o tom das declarações internacionais. De um lado o Trump, do outro lado o Kim, do outro o Putin. Enfim, o mundo vive uma situação cada vez mais tensa. Tensão gravíssima também na região de Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje que Mohamed Sinwar, líder do Hamas em Gaza, foi morto em território palestino. No entanto, o premier israelense não especificou, não deu detalhes de quando o líder do Hamas teria sido morto. O grupo Hamas ainda não se pronunciou sobre o suposto assassinato. Eu acho importante a gente destacar também, Laura Couto, destacar também o fato de que hoje personalidades brasileiras, eu até falei disso no começo do programa e eu quero trazer com bastante destaque nesse momento, agradecendo a imensa audiência aqui do ICL Urgente. Personalidades, movimentos sociais, lideranças políticas assinaram uma carta pedindo para que o governo Lula corte relações com Israel, devido ao genocídio em Gaza.
A proposta foi organizada pelo movimento Boicote, Desinvestimento e Sanção. O documento endereçado ao presidente Lula elogia o mandatário brasileiro pelos fortes discursos contra o genocídio promovido por Israel em Gaza, mas pede uma ação mais direta contra o Estado sionista. Algumas das personalidades que assinaram esse documento: Chico Buarque, Manuela Dávila, Gregório do Vivier, Vladimir Safatli, Érica Hilton, Fernanda Melchiona, Guilherme Boulos, Henrique Vieira, Luísa Erundina. Importante documento que chega à mão do presidente Lula pedindo que o Brasil rompa relações com um Estado que promove o maior genocídio do século XXI. A comunidade judaica, principalmente a sua ala de direita, é muito forte no Brasil, mas é hora de enfrentar esse tema. O Brasil vai continuar negociando com um Estado que promove assassinato em massa? Tá aí. Parabéns aos signatários dessa carta, cobrando uma posição, pedindo a posição do governo brasileiro. Pessoal, é amanhã, hein? O podcast Império Malafaia já foi ouvido por 500 mil de pessoas. Está no top 3 dos podcasts. E o ICL sendo alvo de ataques aí, campanha de ódio promovida pelo Silas Malafaia. Mas a gente não vai se intimidar, não. Tem muito mais revelação vindo por aí no documentário inédito Império Malafaia, uma produção original do ICL. Então agora, se você não ouviu o podcast, prefere tudo assim consolidado num documentário, inclusive com novidades que não estavam no podcast, assiste. É amanhã a estreia do Império Malafaia, o documentário, nesta quinta-feira, dia 29, às 8 horas da noite, também com as presenças do Edu Moreira, Juliana Dalpiva e Igor Melo, né? O Igor e a Juliana, que conduziram as investigações. Garanta o seu ingresso em iclurgente.com.br ou, então, pelo QR Code que está aí na tela. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Laura, mais uma vez pela parceria aqui na atualização das notícias. E daqui a pouco vem o N2 com mais informação. Até amanhã, Laura. Valeu, Rodrigo. Boa tarde para nossa audiência. Valeu, obrigado, gente. O ICL Urgente volta amanhã. Atenção, é amanhã. Depois de mais de um ano de investigação, está chegando o momento de mostrar tudo o que Silas Malafaia nunca quis revelar. Amanhã, dia 29, a partir das 8 da noite, o ICL exibe o documentário Império Malafaia, uma investigação exclusiva sobre o patrimônio oculto, poder político e o uso da fé como escudo para ficar muito rico. Você vai ver os documentos, ouvir o próprio Malafaia e aí você tira suas conclusões. É de graça, é aqui no ICL. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida. No preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. E eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir e aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.